Então vamos lá. Contrato de locação. Quem que explica para mim aqui na prática o que seria o contrato de locação? Então vejam lá. Quais são os tipos de locações que não se aplica à lei do inquilinato? Vocês sabem? Vaga de garagem se aplica à lei do inquilinato? Imóveis da União, do Estado, do município se aplica? Se aplica ou não se aplica? Sabe esses espaços para colocar outdoor, espaços para publicidade, se aplica à lei do inquilinato? Não. Vejam lá o que diz o artigo 1º da lei do inquilinato. A locação de imóvel urbana regula-se pelo disposto nessa lei. Continuam regulados pelo Código Civil por leis especiais, imóveis de propriedade da União, dos Estados e do município, vagas autônomas de garagem, espaços destinados à publicidade, a parte hotéis e hotéis, residências equiparadas, arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. Então aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam que, outra coisa que eu vou perguntar para vocês, o que define um imóvel como urbano? É o local ou é a destinação que eu dou para esse imóvel? Destinação. É o local ou a destinação, Sueli? Destinação. É a destinação. Tá? Então, ainda que ele se situe em área rural, para verificar se aplica ou não, a lei do inquilinato é a destinação, tá, pessoal? Se for em área urbana, mas for destinação agrícola, pecuária, o que eu vou aplicar? Ou não comercial. Estatuto da terra, né? É arrendamento mercantil, tá bom? Então aqui, voltando, um imóvel localizado em área rural, mas é uma locação. Por exemplo, uma chácara para eventos. Se for eventos, ela vai ser uma locação. Pela lei do inquilinato, exatamente. Perfeito. Se for para plantio, mas for aqui, por exemplo, for aqui do lado, é arrendamento. Não se aplica a lei do inquilinato. Então, a responsabilidade solidária, pessoal, significa o seguinte. Por exemplo, a Andressa é casada com o Magalhães, certo? Vocês são locatários do Rafael. Em caso de inadimplência, o Rafael pode tanto entrar contra os dois, quanto entrar só contra um. Solidariamente significa que vocês são igualmente responsáveis e que eu não sou obrigada a entrar contra os dois, ou primeiro contra um, depois o outro. Vocês são igualmente responsáveis. Então, se o Rafael quiser entrar contra os dois, ok. Isso se aplica na questão da fiança, nós falaremos sobre isso depois, da responsabilidade solidária do fiador, ok? Mas, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que no contrato, tanto em relação ao locador quanto em relação ao locatário, presume-se que são solidariamente responsáveis, sejam os dois locadores, sejam os dois locatários, tá? Porque não existe obrigação só por parte do locatário, existe por parte do locador também. Então, se tiver mais de um locador, entende-se que os dois são solidariamente ou igualmente responsáveis, ok? Mas quem é o locador? Aquele que consta no contrato ou aquele que habita junto? Não, que firma dentro da matrícula. Não, aqui a gente está falando de quem está... Quem é o locatário? Aquele que habita junto ou aquele que consta em contrato? Não, que consta em contrato. Então, se for uma família que tiver esposa, sei lá, um pai e um filho adulto, mas só consta o pai, é só sobre ele que vai... É só sobre ele, exatamente. Aqui a gente está falando de... Exatamente. Uhum. Em relação aos contratantes, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês, em caso de falecimento, como é que fica das pessoas que moram no imóvel, que elas podem sucedê-lo no contrato, tá? E em relação ao locador também. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Quando que eu preciso da autorização do cônjuge na locação? Vocês sabem? Eu sou obrigada a pegar a assinatura dos dois? Sim, porque os dois estão contraindo. Vejam lá, o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal se igual ou superior a 10 anos. Essa regra aqui, dos 10 anos, vale tanto para o locador quanto para o locatário. Então, na realidade, só precisa, eu sei que na prática, por uma questão de zelo, vocês já pegam, né? Mas na realidade só é obrigatório se for acima de 10 anos, tá bom? 10 anos de casados? Não, 10 anos o contrato. Ah, o contrato. A locação. Sí, porque el contrato que con el supermercado que hacen la estructuración de él y solo alugan el terreno. Lo que hizo Electra. Para evitar fraude, exatamente. É por isso, a intenção do legislador foi isso, para evitar fraude ou compra e venda mascarada, né? Então, só quando for superior a 10 anos, e essa regrinha tanto para o locador quanto para o locatário, ok? Mas aí, no caso